carta de Pedro, segunda epístola de São Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Glórias a Deus. Até aqui. Hoje o nosso estudo vai ser como identificar os falsos profetas ou falsos mestres. Nós vemos aqui na epístola de Pedro que ele diz que assim como houve falsos profetas, também haveria os falsos doutores, ou falsos mestres, falsos irmãos, falsos pastores. E ele fala que o motivo pelo qual eles se tornaram falsos, porque na verdade muitos começaram bem, com boas intenções, mas por avareza, ou seja, por amor ao dinheiro, por interesse financeiro, como diz assim, por avareza farão de vós um negócio com palavra fingida. Então nós vivemos um tempo em que existe muita avareza nas igrejas. E também este é o motivo de ter muitos desigrejados. Há pessoas que não frequentam as igrejas porque olham para a avareza de alguns líderes, olham para o erro de algumas pessoas e acabam desviando-se, e até dizem que não precisam de igreja, não precisam de pastor. Muitos pregam a palavra pela internet, têm seguidores pela internet, no YouTube, e não se interessam em ir mais às igrejas. Por quê? Porque essas pessoas, elas não estão olhando para Cristo, elas estão olhando para o homem. E se elas olham para o homem, certamente vão encontrar defeitos.
Mas se nós olhamos para Cristo, como disse Paulo, olhar para Cristo, autor e consumador da fé, nós não vamos nos desviar. Ora, se há avareza, se há erros, o que nós devemos fazer é orar a Deus. Porque quem é o dono das igrejas é o Senhor. E se algumas coisas como essas acontecem, é por permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. E esses líderes, esses mestres, falsos mestres, avarentos, que o objetivo é ganhar dinheiro através da contribuição dos membros das igrejas, eles terão a sua recompensa em Deus. Deus vai recompensá-los. Ora, então Pedro fala que haveria falsos mestres, falsos doutores. Agora, como nós vamos identificar, como nós vamos saber quem realmente é de Deus, quem realmente está fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, e quem não está? Como nós vamos identificar os falsos profetas, os falsos mestres? Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto, que não dá bom fruto, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus aqui ele nos ensina como nós vamos identificar esses falsos profetas, falsos mestres. E ele faz uma alegoria aqui a respeito dos frutos, A árvore que dá bons frutos, nós não vamos colher uva dos espinheiros. Então, se a pessoa, o líder, o profeta, o mestre, o pregador, o pastor, ele é uma árvore boa, ou seja, ele é um homem de Deus, alguém que faz o que é realmente certo diante de Deus, ele vai dar bons frutos. Ou seja, a sua vida, ela deve ser clara diante de Deus. Essa pessoa deve ter uma vida íntegra, ela deve ser olhada por toda a igreja, e aprovada. Não pode ser alguém que dê maus frutos, que dê mau testemunho. Um exemplo: um líder
um pastor, um pregador que trai a esposa, certamente é uma árvore má. Os frutos são maus. Está no adultério, está no pecado. Sendo assim, não pode-se colher frutos bons de uma árvore má. Logo, esta pessoa vai distorcer a palavra de Deus e vai ensinar o que é errado para o rebanho. Por quê? Porque esta árvore não está produzindo bons frutos. Um líder, um pastor, um pregador que mente, aquele que é mentiroso, como alguém que mente pode ser de Deus? Certamente os frutos, Jesus diz, pelos frutos conhecereis se realmente é um profeta de Deus, se é uma pessoa de Deus, vai ter bons frutos. Se é alguém que promete e cumpre, se é alguém que tem a sua vida diante da sociedade, não tem ninguém que o acuse diante da sociedade, ele não está com falcatruas, ou é aquela pessoa que deve na cidade, não paga ninguém. Então os frutos são maus. Então nós olhamos quem realmente é de Deus pelos frutos. Por isso nós devemos observar. Como nós vamos saber? Jesus disse, pelos frutos. Então, se a pessoa pratica o que a Bíblia condena, os frutos dele são maus. Agora, se ele pratica o que a Bíblia ensina, os frutos dele são bons. Logo, o que ele está ensinando provém de Deus. Por quê? Porque não adianta a pessoa conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus e não praticar, não viver a palavra de Deus. Lá na carta de Tiago fala que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes, porque o que apenas ouve é como uma pessoa que se olha no espelho e depois, saindo dali da frente do espelho, logo esquece a sua fisionomia. Mas aquele que pratica a palavra de Deus, esse sim é uma árvore boa, que dá bons frutos. Então um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele é conhecido não pelo repré, não pelo popularismo, não pelo que ele faz na igreja, mas pela sua vida íntegra, reta diante de Deus, pelos seus frutos. Não pode alguém que está no pecado, que está no adultério, na mentira, no erro ou na bebedice, dar bons frutos. Não tem como dar bons frutos. Certamente os frutos são maus. Sendo assim, nós podemos identificar os falsos dos verdadeiros pelos frutos. Assim que nós identificamos, como o Senhor Jesus nos ensinou. Agora veja bem aqui, no versículo 15 de 2 Pedro, versículo 15, diz assim: os quais, deixando o caminho direito,
entraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão, ele foi um profeta, está lá no livro de Números, e esse profeta, ele recebeu, né, uma oferta de Balaque, que era o rei daquela região. E Balaque veio até Balaão e ofereceu uma mala cheia de dinheiro, de ouro, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Ora, Balaão era profeta, e ele sabia que amaldiçoar o povo de Deus era errado. Sabendo ele que era errado, a Bíblia diz que ele foi consultar a Deus, ele foi orar a Deus, pedir permissão de Deus para amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Porque ele olhou para o dinheiro e o coração dele ficou desejoso desse dinheiro. Quando nós sabemos que algo é errado e nós vamos perguntar para Deus se podemos fazer, sabendo que é errado, né? Sabe o que pode acontecer? O que aconteceu com Balaão. Balaão foi por 2 vezes. Na primeira vez ele foi consultar a Deus. Deus falou: não, você não vai. Aí sabe o que aconteceu? Balaque ofereceu mais dinheiro para ele. Ele foi consultar a Deus de novo. E na segunda vez que ele foi consultar a Deus se ele poderia ir, Deus falou: vai. Você quer ir? Então vai. Assim acontece quando a pessoa ela é tentada pelo diabo. Ela é tentada pelo diabo, aí ela vai, ora: Deus, Senhor, será que eu posso fazer isso? Será que não tem problema eu pegar esse dinheiro? Não tem problema eu ganhar isso? Sabendo que é errado, né? E aí acontece que Deus vai acabar permitindo. Se você quer ir, vai. E aconteceu assim com Balaão. E ele foi. Ele foi para amaldiçoar o povo de Deus. E no caminho que ele estava indo para encontrar o povo lá e amaldiçoar, Deus enviou um anjo. E o anjo estava com uma espada na mão para tirar a vida de Balaão. E diz a Bíblia que a jumenta que Balaão estava montado viu o anjo e ela se desviou do caminho. Mas Balaão não viu e ficou irado com a jumenta e espancou a jumenta. Acho que por 3 vezes, se não me falha a memória. Até que, passando eles por uma pedra, né, no meio de umas pedras, o anjo se colocou naquele meio. E a jumenta, vendo o anjo, não tendo como fugir, espremeu, apertou a perna de Balaão na pedra. E ele começou a espancar a jumenta. E a jumenta começou a falar com ele. Agora é engraçado que a jumenta falando com ele e ele brigando com a jumenta, discutindo com a jumenta, né? Então aquele Balaão estava meio pancada, né? Discutindo com a jumenta. Até que Deus abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo, e o anjo falou para ele: eu vim contra você. Se não fosse a jumenta ter desviado por 3 vezes, eu já tinha te matado, já tinha acabado com você. Então aquele que entra no caminho de Balaão, ou seja, no caminho da avareza, né, esses líderes que entram pela ganância, querem fazer a obra de Deus por ganância, vão receber de Deus a recompensa, né? Cobram absurdo para pregar a palavra de Deus.
É um verdadeiro comércio hoje, é o que nós encontramos por aí. Um verdadeiro comércio. Mas a Bíblia diz que a sentença, o juízo de Deus, não vai falhar. Se essas pessoas vão receber o juízo de Deus. É coisa séria. E diz aqui, versículo 20. Né? Vamos ver o versículo 20. 2 Pedro, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porta lavada ao despojador de lama. Então a Bíblia fala que antes não tivessem conhecido o Senhor, do que depois de ter conhecido, recebido o amor, acolhido por Deus, se desviarem do caminho de Deus e entrarem no caminho da avareza. Então a avareza, que a Bíblia também diz que é idolatria, né? É um caminho onde os falsos profetas, os falsos mestres, eles entram. Então, se o discurso, a pregação da pessoa é mais dada à arrecadação, ao dinheiro, do que a palavra de Deus, os frutos, né? Nós vemos que o fruto aí também está sendo um fruto mau, uma avareza, né? Onde só se fala de dinheiro, onde só se prega prosperidade. Você vem para a igreja porque Deus vai te fazer um empresário, Deus vai te abençoar, vai te dar carro, vai te dar casa. É só você ser dizimista, é só você ser ofertante. Quanto mais você dá, mais Deus vai te abençoar. Esses frutos não vêm de Deus, são frutos maus. Porque Deus, Ele não é alguém, não é homem para fazer barganha. Nada que nós dermos para Deus vai ser suficiente, porque Deus já nos deu. Deus já nos deu algo muito maior do que todas essas coisas, do que todas as coisas do mundo. Então o Evangelho de Deus não consiste em recebermos bens materiais. O Evangelho de Deus consiste em recebermos bens celestiais. A verdadeira pregação, o verdadeiro homem de Deus, ele prega a salvação, prega a vida eterna, prega contra o pecado e prega a salvação. O que Deus tem para nós é vida eterna. Deus não tem carro, casa, mansão para nos dar nesse mundo. Algumas pessoas podem conseguir trabalhando, mas barganhando com Deus, isso a Bíblia condena. Então, os falsos doutores, falsos mestres, eles entram por esse caminho, caminho de Balaão, caminho da avareza, e que vão receber, né, a recompensa, o juízo de Deus. E fala, olha só, no versículo
versículo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Está vendo? Então muitos seguirão as suas dissoluções. Por quê? Porque na verdade aquelas pessoas que vão aonde se prega prosperidade, bens materiais, bênçãos financeiras, e pouco se fala das coisas do reino de Deus, pouco se fala do céu e da vida eterna. Essas pessoas, elas vão por um interesse financeiro, mas não por amor a Deus. E o caminho, será blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade será blasfemado. E, infelizmente, a Bíblia diz que muitos seguirão. Muitos seguirão. Então, nós vemos, infelizmente, que igrejas que entram neste objetivo de lucro são uma multidão, muitos locais, muitos, a igreja cheia de pessoas que vão lá para receber bens materiais. Olha, você vai, que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. São tantas promessas, mas a Bíblia nos condena, está blasfemando o caminho da verdade, por avareza, por ganho financeiro. Veja, que coisa terrível, né? E fala assim: farão de vós negócio, né? No versículo 3 aqui, por avareza farão de vós negócio. Já não é mais o rebanho de Deus, não é mais povo de Deus, já é um negócio, já é comércio. O importante não é que as pessoas venham para ouvir a palavra de Deus, abandonar o pecado e receber salvação e vida eterna. O interesse é que as pessoas venham, e quanto mais vir, melhor, mais contribua, mais dinheiro entra, e mais promessa de prosperidade, campanha disso, campanha daquilo, um verdadeiro comércio. Vendem objetos, vendem cruz, vendem água do Rio Jordão, vendem lenço, sabonete, rosa ungida, é tanta coisa, é tanto comércio, mas está tudo escrito aqui. Isso mostra que nós estamos vivendo esse tempo do fim, né? Farão de vós negócio. Então, o porquê que muitos hoje saíram das igrejas? Porque o comércio entrou dentro da igreja. Agora lembra que Jesus, quando ele chegou e lá no templo e viu aqueles homens vendendo pombo, vendendo animais, fazendo um comércio lá dentro do templo, o que Jesus fez? Que ele fez um chicote ali e saiu batendo em todos eles, virando as mesas, colocou todo mundo para fora e disse: não faça da casa do meu pai um comércio, porque a casa do meu pai é casa de oração. A igreja não é lugar de comércio, a igreja é casa de Deus, casa de oração. Mas, por avareza, os falsos mestres fazem negócio da casa de Deus, mas a recompensa de Deus para eles não vai tardar.
Versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, lançando-os, ficando reservado para o juízo. Então eles vão sofrer o juízo. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, lançando-os no inferno, esses que fazem comércio da casa de Deus, que fazem do povo de Deus negócio, também vão receber o juízo de Deus. Vão receber o juízo de Deus. Deus vai tratar com este povo que está usando de engano para com o rebanho de Deus. Porque muitos acabam perdendo a salvação devido a este comércio. E alguns vêm para a igreja com interesse de receber os bens materiais, e aí muitos até vendem suas propriedades. Há pessoas que vendem propriedade, vendem carro, vendem casa para dar o dinheiro nas igrejas e depois não tem retorno nenhum e abandona a igreja, abandona o caminho de Deus, e essa pessoa se perde. E quem vai dar conta da alma dessa pessoa? Estes avarentos, essas pessoas que fazem comércio da casa de Deus, das coisas de Deus, irão sofrer o juízo de Deus. Ó, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então a Bíblia fala aqui, nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as doutrinas de demônios, elas acabaram entrando em muitas igrejas.
E muitos ensinamentos errados, como aqui diz, olha, proibindo o casamento, né? Fala aqui, ó, proibindo o casamento. O casamento é proibido. Há algumas doutrinas de demônio que diz que a pessoa não pode casar, é proibido casar. Doutrina de demônios, onde a Bíblia fala. E também, olha aqui, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares. Ou seja, não pode comer carne. Em determinado período você não pode comer carne. Manjares que a Bíblia fala são carne, né? Coisas como carne. Então, essas doutrinas, esses ensinamentos, são doutrinas de demônio, a Bíblia fala, que surgiram, né, nos últimos tempos. E nós vemos isso, a proibição do casamento. Determinado período você não pode comer carne, porque isso, porque aquilo. A Bíblia está falando sobre isso, e nós sabemos que existe isso, né? E outras, irmãos, outras coisas, outras doutrinas errôneas, como nós já falamos, de avareza, de querer lucro em cima do povo de Deus. Então, estas coisas nós identificamos quem é de Deus e quem não é de Deus, né? O nosso ensino hoje é como identificar os falsos profetas ou os falsos doutores, falsos mestres. Como disse no início, Jesus disse: pelos frutos os conhecerão. Pode dar espinho nas uvas, ou pode dar uva nos espinheiros? Não. Então toda árvore boa, ela vai dar bons frutos, e toda árvore má dará maus frutos. Então, se alguém é de Deus, ele deve fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Se a pessoa anda no caminho errado, se a pessoa prega a palavra de Deus, se é um pastor, ou quem seja um pregador, ou quem for, mas se ele anda no pecado, no adultério, na mentira, os frutos dele são maus. Logo, ele é um falso profeta, um falso pastor, um falso pregador, e Deus não está nesse poste. Agora, Deus, ele tem misericórdia, irmãos, da igreja. Por exemplo, tem um testemunho, que é o pastor Júlio Falcão, que conta, não sei se já falei aqui, que um amigo dele, pregador da palavra, pregava em várias igrejas. Então são pregadores que ninguém conhece a vida dele, ninguém sabe, né? A vida dele, mas Deus sabe. E ele vai numa igreja, prega, vai na outra igreja, prega, ganha dinheiro para isso. E ele estava há 2 anos no adultério. Havia 2 anos que ele estava traindo a esposa dele e pregando a palavra por aí. E aí houve um dia que ele começou a ficar incomodado, ele se sentiu incomodado com isso. E ele começou a pensar: será que Deus não está se importando com o meu pecado? Ele sabia que ele estava no pecado, no erro. Será que Deus não liga? Aí ele ficou tão incomodado que ele pediu para Deus envergonhar ele. Ele pediu para Deus usar alguém e envergonhar ele na igreja, porque ele queria, né, ele estava incomodado com aquilo que estava acontecendo. E aí ele foi pregar. E diz que ele foi pregar, e quando ele foi pregar, Deus usou ele, parece que mais do que das outras vezes. E ele não entendeu nada.
como assim? Será que Deus está concordando? Será que Deus não se importa com o meu pecado, com o meu erro? Aí diz que ele chegou na casa dele e o Espírito Santo falou para ele: vai orar. E ele foi no quarto dele orar, entrou lá no quarto dele e foi orar. E quando ele estava orando, estava falando com Deus justamente sobre isso. Se Deus não estava importando que ele estava no pecado, pregando a palavra. Aí diz que de repente surgiu um clarão dentro do quarto e apareceu um anjo. Ele viu o anjo e o anjo pegou uma espada, estava com a espada na mão, pôs a espada na testa dele e falou: assim diz o Senhor, estou te esperando no dia do juízo. Ou se converte ou vai para o inferno. Não adianta ser pregador, não adianta ser pastor, não adianta falar bonito, não adianta cantar bonito, se não tiver no caminho de Deus, se não tiver na palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos os falsos profetas, os falsos doutores, pelo que eles fazem, às vezes falam uma coisa, mas faz outra. Infelizmente tem muitos assim, e todos eles vão sofrer as penas. O juízo de Deus sobre eles não vai tardar. Então aqui, nós estamos aqui em Timóteo, né? E os falsos mestres, eles ensinam as coisas erradas. Por exemplo, proibir o casamento. Aonde que a Bíblia proíbe? Em lugar nenhum. O casamento não é proibido. Muito pelo contrário, é incentivado. A pessoa deve se casar e não pecar. E aonde que a Bíblia ensina também que não podemos comer carne? Também são ensinamentos errados. E quem faz esses ensinamentos que é contrário à palavra de Deus, não está na direção de Deus. Ora, também há muitos aí, algumas religiões e pessoas que ensinam, irmãos, que o inferno não existe. E que outros que ensinam que o inferno é uma coisa passageira, que a pessoa que é perdida vai para o inferno, chega lá, queima e morre, desaparece, acabou. Só que a Bíblia, o próprio Jesus disse que o inferno existe, que o inferno é eterno e que os perdidos vão sofrer lá eternamente. Mas qual é o argumento dessas pessoas que falam que o inferno não é eterno? Eles falam: a eternidade é muito tempo para quem tem uma vida, o ser humano que tem uma vida de 70 ou 80 anos. Vive no pecado, é pouco tempo para passar o sofrimento eterno. E se Deus é amor, né, Deus não vai fazer isso. Ora, Deus é tão bom, tão misericordioso, que nós não vamos para o inferno pelos nossos pecados. Ninguém vai para o inferno porque é pecador. Os que vão para o inferno são porque rejeitaram o perdão de Deus, não querem saber de Deus, pecam, não se arrependem, não querem seguir a Deus e por isso vão para o inferno, porque não querem Deus. Agora, falar que o inferno não é real ou que é temporário é a mesma coisa de falar que o sacrifício de Cristo foi em vão. Por que Jesus morreu na cruz? Para nos salvar. Salvar do quê? Da perdição eterna, do inferno. Da mesma forma que o céu é eterno, também o inferno é eterno. Falar que não existe inferno ou que não é eterno é negar o sacrifício
de Deus. Jesus veio, morreu por nós, para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós não fôssemos condenados. Então aí nós vemos, irmãos, os ensinamentos errados. Quantos ensinamentos errados então? Por quê? Porque não pregam a palavra de Deus, mas pregam o seu próprio pensamento. Eu penso que Deus não iria mandar a pessoa para o inferno. O nosso pensamento não é o pensamento de Deus, né? O que a Bíblia diz, isso é o que é a verdade, né? Paulo disse assim: ficai com a simplicidade do Evangelho. Quando alguém quer falar, eu acho que não dá, quando alguém fala, eu acho que não é assim, não, Deus não sei o que. Quando dá uma opinião própria, fique sabendo que essa pessoa, ela não está na direção de Deus. Ela está ensinando coisas erradas, pensamentos vãos do homem. Quando alguém dá um conselho, e o conselho ou a palavra realmente é verdadeira, ele fala assim: a palavra de Deus diz assim, assim e assim. Está escrito aqui, e assim, é simples, não tem uma interpretação. Há pessoas que falam assim: a palavra de Deus tem muitas interpretações. É mentira, não existe muitas interpretações. A palavra de Deus só tem uma interpretação. Agora, o homem que conjectura, faz pensamento disso, pensamento daquilo, para distorcer, muitas vezes, para o seu próprio proveito. Mas a palavra de Deus, ela tem uma única interpretação, e é simples e é clara. O que está escrito é assim e assim. É simples a interpretação das coisas de Deus. Porque quando nós queremos interpretar a palavra de Deus, se alguém querer interpretar a palavra de Deus usando uma outra coisa, né, um outro argumento, ou livro, ou conhecimento, ou outra pessoa, ou o próprio entendimento, ele vai certamente errar. A Bíblia, ela se explica sozinha, não precisa de buscar livros de outras coisas, entendimento de ciência, entendimento nada. A Bíblia é simples e ela se explica sozinha. E quando a pessoa não entende, porque faltou joelho, faltou buscar de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o nosso professor. Está escrito na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. Quando nós andamos corretamente na presença de Deus, e nós meditando na palavra de Deus, pedimos sabedoria, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá entendimento. Então o homem de Deus, ele não tem opinião própria, ele dá o seu conselho pautado na palavra de Deus. Esse é o verdadeiro homem de Deus, verdadeiro profeta, verdadeiro pregador, é aquele que não tem opinião própria. Eu acho que as coisas devem ser assim. Esse está errado. Agora, não, a Bíblia diz assim, assim e assim. Explica de uma maneira clara, fácil e vai acertar. Mas quando quer conhecer mais do que se deve, mais do que a Bíblia ensina, vai errar. Você quer saber quem são os que erram mais? São aqueles que tentam adquirir mais conhecimento extra-bíblico. Eu leio livro de não sei do que, livro de não sei o que, revista de tal. Eu li tantos livros, minha biblioteca, minha sala lá, minha biblioteca cheia de livros, já li um monte de livro. E a Bíblia? Eu li também. Quantas vezes? Algumas vezes. E aí? Começa a pegar o que aprendeu nesses livros,
o que aprendeu com historiadores, que aprendeu extra-bíblico e começa a misturar tudo. Aí começa a virar um falso profeta, um falso doutor, porque para ser falso só basta sair da Bíblia. Entrou em ensinamento extra-bíblico, já não tem nada a ver com Deus. O verdadeiro ensino que nós precisamos é a palavra de Deus. Nós não precisamos de livro de ninguém. Fulano teve experiência não sei de quem e está vendendo livros. Vou ler o livro dele. Aí lê o livro dele, começa a ver a opinião dele, começa a ver algumas coisas aí, e aí começa a perder o foco, que é a palavra de Deus, e dá tudo errado. Então eu tenho visto que pessoas que mais erram, ensinam mais coisas erradas, são aqueles que querem conhecimento extra-bíblico. A Bíblia não é o suficiente. A Bíblia não é o suficiente. Aí começa a ler isso, começa a ler aquilo. Aí começa a assistir filmes de não sei o que. Esse filme, não sei o que tal, é bom esse. Irmão, tudo isso é como diz Paulo: eu tenho todas as outras coisas como esterco. Não serve para Deus, para as coisas de Deus. As coisas que estão fora da Bíblia não servem. Para nós, o suficiente é a palavra de Deus. Se ouvirmos alguma coisa, alguém me falar alguma coisa para vocês, está escrito na palavra de Deus, espera aí, vamos ver, vamos conferir se isso bate com o que diz a palavra de Deus. Não bate? Despreza, não vem de Deus. E aí acontecem muitos falsos profetas. Às vezes ele nem quer ser falso, mas acaba se alimentando tanto de coisas ruins e contamina a palavra de Deus, contamina os seus pensamentos e ensina coisas erradas. Então o homem de Deus é aquele que fala: a Bíblia diz isso e isso. Agora o cara que vai falar: olha, a revista não sei o que, historiador disse isso. Se o historiador disse alguma coisa que a Bíblia não fala, deixa o historiador contar a história dele para lá. A história dele não nos interessa. O que nos interessa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não precisamos de mais nada. O verdadeiro homem de Deus, ele prega a palavra de Deus a tempo, fora de tempo. Ele vive a palavra de Deus para que possa realmente alimentar o povo de Deus. Agora os falsos sempre têm outros argumentos, outras coisas. Quando não leem livros, quando não vendem livros, né? E são tantas coisas, são testemunhos. A pessoa teve testemunho, teve experiências, mas as experiências dele não está batendo com a escritura da Bíblia, não bate com o que está escrito. Esquece, tudo falso, tudo engano. A Bíblia diz que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz para enganar. E fala assim: não é muito que os seus discípulos, ou seja, os discípulos de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça. Então temos que tomar cuidado com os falsos profetas, lobos devoradores, que vêm para enganar. E a forma que eles vêm para enganar é usando outras coisas que não é a Bíblia, dando opinião própria. Eu penso que Deus é amor, e sendo Deus é amor, então o que está escrito, que Jesus disse que o inferno existe e o que o inferno é eterno, Jesus está mentindo. Jesus mentiu, é mesmo chamar Jesus de mentiroso.
Jesus disse: o inferno é real, o inferno é eterno, e aqueles que não querem a salvação vão passar a eternidade do sofrimento. Não porque Deus quer punir as pessoas assim, mas porque eles rejeitam o Senhor, não querem a Deus. E Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não destrói o mundo por amor. Agora, Jesus não morreu em vão. Ele morreu para que nós não fôssemos condenados. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus e Ele sofreu a cruz para que nós não fôssemos condenados. Mas aqueles que rejeitam o perdão de Deus, esses vão passar a eternidade no inferno. Não que Deus queira, mas é porque eles não querem. Simplesmente não querem. O argumento de falar: mas a pessoa pecou durante a vida e aí vai pagar os pecados durante a eternidade. Não é porque a pessoa pecou, é porque não quis o perdão de Deus. Jesus veio para nos perdoar. Quantos pecadores, quantas pessoas que fizeram tantas maldades terríveis e se arrependeram e o Senhor os perdoou? Não é por causa dos pecados, mas porque rejeitam o perdão de Deus. E os falsos mestres, eles dão as suas próprias opiniões e não a opinião da palavra de Deus. Mas o verdadeiro homem de Deus, ele prega a palavra de Deus, doa a quem doer. Quando veio João Batista, ele não veio passando a mão na cabeça de ninguém. A pregação de João Batista era: raça de víboras, quem ensinou a vocês o caminho da verdade? Se convertam dos seus pecados e entrem no reino de Deus. Era a pregação de João Batista, pregando contra o pecado, pregando a salvação, o reino de Deus. Este é o verdadeiro homem de Deus, que prega a salvação, a vida eterna, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E aqueles que vão para a perdição eterna é porque rejeitam a salvação do Senhor. E assim que nós conhecemos quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem é de Deus, ele vive a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus, ele não usa seu achismo, a sua própria opinião, porque todos nós somos falhos, todos nós erramos. Se eu der a minha opinião, eu acho que você deve fazer assim, não ouça o que eu falo. Mas se eu falar: olha, a palavra de Deus diz isso aqui, faz assim, a palavra de Deus ensina que você deve fazer assim, então vai pela palavra de Deus e não por opinião de seja lá quem for. Porque o homem de Deus, ele não dá opinião própria, mas ele orienta a seguirmos a palavra de Deus. Amém? Então fica com essa palavra. Deus abençoe e vamos observar sempre o que diz a palavra de Deus. Isso é o que Deus tem para nós. Amém? Deus seja louvado.